sugar. Existe uma estimativa de que, em média, cada brasileiro consome 30 quilos de açúcar por ano. Existem também vários estudos apontando o açúcar como uma substância causadora de câncer. E isso é o que vamos ver nesse vídeo. Mas existe um fato que impressiona muitos pesquisadores. Os hospitais continuam oferecendo livremente aos pacientes com câncer uma dieta rica em carboidratos refinados e açúcares adicionados. Mas por que isso acontece? E com tantos estudos apontando a relação entre má alimentação e câncer, como é possível que os hospitais ofereçam aos pacientes alimentos da pior qualidade nutricional? Os hospitais não deveriam dar o exemplo e conselhos sobre a importância de oferecer nutrientes adequados às nossas células? É claro que isso daria assunto para um livro inteiro, mas vamos juntos refletir sobre alguns pontos antes de entrar no tema. Nunca podemos deixar de reconhecer que a medicina convencional é simplesmente fantástica, principalmente quando se trata de manter pessoas vivas em emergências. Mas, infelizmente, boa parte dos médicos não podem ou não querem nos ajudar com orientações sobre nutrição e prevenção, nem mesmo com o básico. Um dos artigos que li na GreenMed Info traz uma frase assim, abre aspas, a maioria dos médicos são profundamente ignorantes sobre o papel da nutrição na saúde e na doença, fecha aspas. Tem outro relato que li do Dr. Johnny Bowden no livro O Mito do Colesterol, que diz assim, abre aspas, infelizmente, a formação convencional de médicos é altamente direcionada para fármacos. A grande maioria dos médicos não recebe absolutamente nenhuma formação em nutrição. Os que recebem são expostos apenas a uma introdução superficial e extremamente rudimentar sobre o assunto. Fecha aspas. E tem também outro relato, o do Dr. Michael Greger, que diz o seguinte, abre aspas, 6 em cada 7 médicos recém-formados consideram que os profissionais de saúde não são treinados de maneira adequada para dar aos pacientes conselhos sobre nutrição. Fecha aspas. Olhando por essa perspectiva, podemos entender o motivo que faz com que os hospitais fiquem cada vez mais lotados. As pessoas falam muito sobre curas na indústria da saúde, que na verdade está mais para a indústria da doença. Mas há um ditado muito antigo que hoje faz muito sentido, que é assim, uma grama de prevenção vale 1 quilo de cura. Ok, vamos então falar sobre o primeiro estudo que fala sobre a relação entre açúcar e câncer. Ele traz a seguinte revelação, o açúcar não só alimenta o câncer, como também pode provocar o câncer. Quem começou com essa história foi um cientista alemão lá da década de 1920, o Dr. Otto Heinrich Warburg. E o interessante é que na década de 20 o câncer era raro e desconhecido. As principais causas de morte naquela época eram outras, as doenças infecciosas. Em 1920, em média, cada pessoa consumia não mais que 5 quilos de açúcar por ano. Coincidentemente ou não, na medida em que o consumo de açúcar aumentou, chegando hoje a incríveis 30 quilos anuais por pessoa, em média, os casos de cânceres aumentaram. Hoje o câncer já está entre as principais causas de morte no mundo, só perdendo para as doenças cardiovasculares. Existe uma previsão de que em poucos anos o câncer será a principal causa de morte no mundo. E o que mudou de 1920 para cá? Claro que não podemos apontar o dedo apenas para o açúcar. Outras mudanças aconteceram, como por exemplo o aumento no consumo de alimentos processados e ultraprocessados e das gorduras transformadas. Nossa alimentação de hoje é de fato menos nutritiva e mais tóxica que a de nossos bisavós. E quais os outros fatores que contribuem para o desenvolvimento do câncer? Ok, vamos lá. Estresse crônico, exposição química, exposição à radiação, vacinas contendo retrovírus ocultos e vírus causadores de câncer, infecção natural com bactérias e vírus que causam câncer, falta de sono, falta de nutrientes. A falta, por exemplo, de B12, folato e B6 impedirá que o corpo desligue genes causadores de câncer. Mas voltando ao cientista Otto, seu estudo foi reconhecido em 1931 com o Prêmio Nobel. Mesmo com o reconhecimento de sua pesquisa, poucos acreditaram na relação entre açúcar e câncer. Otto viveu até 1970 tentando conscientizar as pessoas, mas não adiantou. O consumo de açúcar, em especial o branco refinado, como vimos, só aumentou. O que o estudo de Otto mostrou? Sua teoria diz o seguinte:
Abre aspas. O câncer tem inúmeras causas secundárias, mas há apenas uma causa principal: a substituição da respiração do oxigênio pelas células normais do corpo, uma fermentação de açúcar. Fecha aspas. Tumores preferem utilizar a fermentação do açúcar para produzir energia, ao invés da fosforilação baseada no oxigênio. O açúcar estimula as células cancerosas e torna os tumores mais agressivos. O estudo revelou que um tipo particular de proteína pode ser ativado pelo açúcar. Mutações nessa proteína têm sido associadas ao câncer, principalmente o câncer de pâncreas e de cólon. Além disso, o estudo revelou o seguinte, abre aspas, por outro lado, a redução forçada da captação de glicose pelas células do câncer de mama levou à reversão fenotípica, fecha aspas. Ou seja, interferir no fornecimento de açúcar e no quanto a célula pode absorver de glicose faz com que a célula cancerígena volte em direção à sua função de estrutura pré-cancerígena. Em 2012, pesquisadores de Hamsterman's Cancer Institute, em Utah, confirmaram que o açúcar de fato alimenta os tumores. Em 2017, após novas pesquisas, foi então descoberto o motivo que faz com que os tumores cresçam mais rápido: a ingestão de açúcar. O estudo está na descrição. Foi descoberto também, pasme, células cancerígenas podem digerir açúcar até 200 vezes mais rápido que células normais. Uma breve descrição da pesquisa na tradução ficou assim, abre aspas. Nossa pesquisa revela como o consumo hiperativo de açúcar por células cancerígenas leva a um ciclo vicioso de estímulo do crescimento e desenvolvimento do câncer. Fecha aspas. Afirmou um dos colaboradores, John Hamtravelin. Ou seja, nós conseguimos explicar a correlação entre a força do fenômeno descoberto por Warburg e a agressividade do tumor. Mas além do açúcar que adicionamos nos alimentos, existem aqueles que estão disfarçados com outros nomes nos rótulos dos industrializados. Sabe aquele produto naquela linda embalagem com 0 açúcar? Cuidado! Ele pode ter açúcar com outros nomes. Quer ver alguns exemplos? Glicose, frutose, lactose, glucose, dextrose, maltodextrina, agave, xarope de milho, sacarose, entre outros. Tem também os carboidratos refinados de alto índice glicêmico. Para quem não sabe o que isso significa, são carboidratos que se transformam rapidamente em açúcar no sangue, como as farinhas refinadas, principalmente o trigo, as bolachas, massas e por aí vai. A verdade é que nossa dieta atual nos fornece pouquíssimas fibras, pouquíssimos nutrientes e elevados índices de açúcar no sangue. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. No longo prazo, isso contribui para diversos problemas, inclusive promover o terreno ideal para a proliferação de células cancerígenas. Embora o câncer seja um fenômeno complexo, multifatorial, com variáveis que nem sempre conseguimos controlar, uma coisa que podemos fazer é selecionar o que comemos. Enquanto isso, somos conduzidos a acreditar na pirâmide alimentar, aquela que prioriza o consumo de carboidratos processados, onde os produtos naturais ficam em segundo plano. Essa tal pirâmide foi elaborada por interesses políticos e econômicos e, por incrível que pareça, ainda hoje é seguida pela maioria das pessoas. E não é à toa, fomos enganados e nos tornamos viciados em carboidratos refinados. Nosso paladar se adaptou a essas porcarias. A indústria alimentícia, por sua vez, continua mantendo a mesma posição há décadas. Abre aspas. O açúcar é um alimento como outro qualquer e inúmeros alimentos o contêm. Se o consumo não é equilibrado, pode fazer mal. Fecha aspas. Se refletirmos um pouco, concluímos que a tal pirâmide alimentar não foi elaborada para promover saúde, mas sim para interesses comerciais. O que temos na base da pirâmide alimentar? Um império poderoso movido pela comercialização de trigo e açúcar.